Olá, boa tarde, tudo bem com você? Hoje é terça-feira, dia 3 de novembro de 2015. O Articulação já está ao vivo para todas as unidades de saúde aqui da capital paulista. Hoje, pós-feriadão, né? Muita gente aproveitou o feriado para curtir a capital paulista, aproveitou para viajar. E hoje volta ao tudo normal, terça-feira, depois desse feriado prolongado, aqui ao vivo o programa Articulação para todas as unidades de saúde aqui da capital paulista. E você sabe que você pode participar do nosso programa ao vivo. Mas antes, para você ouvir tudo que a gente vai falar aqui no programa, peça para o gerente ou responsável da unidade que você está para aumentar o volume da televisão. Assim você confere todas as dúvidas, todos os temas, as perguntas que a gente vai conversar no programa de hoje. Como eu disse, nós estamos ao vivo para todas as unidades de saúde. E você que está nos assistindo aí na sala de espera da unidade que você está, você pode participar do nosso programa. E é muito fácil. Vou passar os nossos contatos, as nossas formas de contato aqui com a Rede São Paulo Saudável. Primeiro deles é o nosso e-mail, tvdasaude@gmail.com. Se você tiver acesso à internet aí no seu celular, peça para alguém te ajudar, às vezes se você não sabe mexer, mas mande sua pergunta para a gente no tvdasaude@gmail.com. Caso você não tenha acesso à internet, você também pode participar gratuitamente por meio do nosso telefone a cobrar no 9090 3129 9092. 9090 3129 9092. Faça a pergunta, que a gente vai ficar muito feliz em receber a sua participação. E o tema do programa de hoje, para você preparar a sua pergunta, é feridas que não cicatrizam. Você tem ou conhece alguém que tem alguma ferida que já está há um tempo e você vê que não cicatriza? É bom procurar um profissional de saúde para ver o que está acontecendo. Eu tô aqui do lado do Dr. Fábio, que ele é médico ortopedista da Secretaria Municipal da Saúde, e às terças-feiras aqui ele está com a gente para conversar de um tema muito legal. O tema de hoje é justamente o que eu falei, feridas que não cicatrizam. E mais uma vez, Dr. Fábio, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer, Tiago. É sempre uma satisfação estar aqui discorrendo sobre temas tão importantes aí para os nossos munícipes. Com Obrigado. certeza. Tá com alguma dúvida já? Anota aí, manda sua pergunta para a gente por nosso e-mail ou por nosso telefone. Doutor, para a gente começar então, a gente às vezes tem uma ferida, tem algum corte. Quando tem esse problema de saúde, eu sei que você é médico ortopedista, mas para o pessoal que não conhece, tem que procurar uma unidade de saúde e vai passar, por exemplo, por um enfermeiro ou por um clínico. Normalmente, que médico ele é encaminhado quando tem uma ferida? Olha, na unidade básica de saúde, o clínico geral e a enfermeira vão ser os primeiros profissionais que vão se deparar com a condição clínica, né? Então existem situações bastante corriqueiras, eles vão olhar, avaliar o caso, né? E ver se existe a necessidade de chamar um especialista para poder opinar, para poder ajudar com um melhor diagnóstico, com uma melhor proposta terapêutica. E no caso, na verdade, que casos é encaminhado para a sua área, por exemplo? Olha, a gente tem feito um trabalho bastante completo e complexo em torno dos indivíduos diabéticos. Os portadores de diabetes, a gente sabe, eles têm um índice de aparecimento de feridas nos pés e que variam, né, de 5 a 15% dos pacientes diabéticos apresentam uma úlcera, na grande maioria das vezes, neuropática, né? E que pode trazer uma série de desdobramentos para a qualidade desse membro, né? Então, na verdade, a maioria dos casos que chega para o senhor, para a especialidade ortopédica, são as feridas nos pés. São feridas nos pés e pernas de indivíduos diabéticos, né? Na grande maioria das vezes de características neuropáticas, porque a gente sabe que a neuropatia, né, que é a lesão do nervo periférico, é o grande vilão desses pacientes, porque como o diabetes de longa data, com perda, com mau controle ou dificuldade de controle, pode levar à lesão desses nervos. E como desdobramento, a gente pode ter a perda da sensibilidade, a limitação da mobilidade das articulações do pé e do tornozelo, a instalação de deformidades e, dessa forma, gerando zonas na região da planta do pé de maior pressão, ou seja, existe uma perda da distribuição da carga plantar, da carga do corpo na planta do pé, e existem regiões mais favoráveis para o desenvolvimento dessa lesão. Então a gente acaba tendo o que a gente chama de mal perfurante plantar ou uma úlcera neuropática crônica no indivíduo diabético que perdeu a sensibilidade na planta dos pés.
A gente brinca que o indivíduo, o surfista na praia, enquanto ele pula de sombra em sombra para escapar da temperatura hostil da areia da praia, o diabético de longa data, que já tem a sua sensibilidade prejudicada, ele é capaz de andar de uma forma confortável naquela areia de praia e acabar gerando lesões muito significativas. Porque não está sentindo, Porque né? não está sentindo. Esse é o grande vilão, né? A gente fala que ninguém quer ter dor, né? Mas a dor ela tem o seu papel, é sinalizar para a gente de que alguma coisa está errada. Quando a gente não tem dor, a gente acaba tendo lesões muito importantes, né? Que podem até levar à perda do pé ou da perna desses indivíduos. E aí veja, né, todas as consequências disso, né? Não só físicas, não só de mobilidade, mas psicológicas, emocionais, custos, né, um grande impacto social, né? Então veja, existem os dados no Brasil ainda são um pouco incertos, mas dados em outras regiões dos Estados Unidos, por exemplo, se gastam valores na ordem de bilhões de dólares às custas dessas complicações nos pés e pernas do indivíduo diabético. Então realmente é um cenário bastante complexo. Com certeza. Doutor, uma dúvida também, essas feridas que aparecem nos pés diabéticos, por exemplo, é natural do corpo ou é alguma ação que o paciente fez de errado? Essa que eu disse é decorrente da perda da sensibilidade, né? Existe a perda da sensibilidade, existem deformidades que se instalam no pé e aí se formam pontos de hiperpressão, de maior pressão. Em algum determinado momento se forma uma calosidade e embaixo dessa calosidade então se faz a ferida, né? Existem também o que a gente chama, que é a famosa feridinha, a cirurgia do banheiro, né? Que o paciente, às vezes ele quer dar uma puxadinha numa pelinha no cantinho da unha, ou ele quer acessar os seus dedos com um alicate mal preparado e acaba fazendo uma lesão, porque ou não enxerga bem, ou não sente bem, ou não alcança adequadamente o segmento para ele poder fazer o seu autocuidado. E aí ele faz uma lesão importante que pode ter desdobramentos significativos. Vale a pena destacar que essas lesões neuropáticas são as que mais a gente maneja até pela característica da nossa especialidade. Mas existem outras lesões bastante comuns também no indivíduo diabético, são as chamadas feridas vasculogênicas. São as feridas decorrentes ou de dificuldade de irrigação do membro, então está faltando sangue nesse pé, ou as famosas úlceras varicosas ou úlceras de Stasi, que são problemas venosos desse paciente. Existe uma dificuldade da drenagem venosa. Vale a pena também destacar que no contexto geral, quando a gente fala em úlceras de perna, o maior número de úlceras de perna, eles são de origem venosa. São as úlceras de Stasi. Das úlceras crônicas mais comuns do membro inferior, que são as neuropáticas, as arteriais e as venosas, 75% dessas são de origem venosa. Então, as famosas úlceras varicosas, né? Onde precisam ser manejadas com cuidados também, porque tem um enorme impacto socioeconômico e perda de função e perda de atividade trabalhista, e que requer uma atenção bastante completa de todo o arsenal de saúde que a gente lança a mão para poder auxiliar esses pacientes. Doutor, no caso dos pacientes diabéticos, essas feridas aparecem somente nos pés ou outras partes do corpo também? Esse mal perfurante plantar, na grande maioria das vezes, é na planta do pé, na região distal, na região do antepé que a gente fala, na planta mais próximo dos dedos, essa é a maioria. Certo. Mas pode ter na região do calcanhar, pode ter na região do meio do pé, são os mal perfurantes plantares. As úlceras por dificuldade de irrigação, que são as úlceras isquêmicas, também podem dar nos dedos, na região do calcanhar, na região lateral do tornozelo, né? E as úlceras venosas, elas comumente dão na face interna do tornozelo, na parte terminal da perna e na face interna do tornozelo, né? E existem outras lesões também que podem, o que a gente diz que são as úlceras crônicas menos comuns, que também se faz como diagnóstico diferencial, que é importante a gente avaliar, né? Existe doenças que podem acometer um membro inferior inteiro, como o eritema nodoso rancênico, por exemplo,
né? Outras situações que não diabéticas, outras úlceras que fazem diagnóstico diferencial. Então são várias úlceras de base por aumento da sensibilidade humoral, né, dos anticorpos, que podem aparecer sobre o membro inferior todo. Existem as úlceras reumatológicas, que são as úlceras, por exemplo, encontradas em portadores de artrite reumatoide, em portadores de lúpus eritematoso sistêmico, que são doenças reumatológicas. Existem as úlceras de origem infecciosa, por exemplo, no caso da hanseníase, que é bacteriana, como eu havia dito, ou por leishmaniose, né, a leishmania é um padrão específico de lesão, ou por paracoccidioide micose, que é uma lesão fúngica. Então veja a importância da gente também que está envolvido nesse cenário, que recebe esses pacientes com um número de lesões com bastante frequência, da gente estar atento para outras úlceras menos comuns, que não aquelas já destacadas anteriormente como as mais frequentes, que são as neuropáticas, as arteriais ou isquêmicas por falta de sangue e as por dificuldade de drenagem venosa do membro inferior, que são as famosas úlceras de Stasi ou úlceras varicosas. Doutor, a gente está falando muito em feridas e úlceras. Eles são sinônimos? Qual que é a diferença? Olha, geralmente a gente traduz, sendo não sinônimos, mas assim, com contextos bem semelhantes, né? O que seria uma lesão? Seria uma lesão, uma ferida ou uma úlcera quando você tem a perda da continuidade da pele. E aí tem uma série de classificações. Você teria uma lesão aguda, que são aquelas que geralmente cicatrizam dentro de 4 a 6 semanas, e as crônicas, que são as que a gente está dizendo, conversando com mais intimidade agora, que são aquelas que levam mais de 6 semanas para cicatrizar. E aí é importante, né? Quando a ferida não está cicatrizando, daí a necessidade da gente investigar quais são os fatores que não estão permitindo a cicatrização dessa lesão. Isso é que é muito importante, né? No meu segmento, a gente tem com frequência embaixo da úlcera, uma úlcera crônica, muitas vezes a presença da infecção óssea associada, que é a famosa osteomielite. Então a gente acaba tendo um pé diabético associado a uma úlcera neuropática crônica, aquela que já está há bastante tempo instalada e não cicatrizou em 6 semanas, complicada com uma osteomielite crônica. E aí vale lembrar que osteomielite crônica é uma doença cirúrgica, né? Existe a necessidade da gente intervir cirurgicamente para retirar aquele tecido ósseo desvitalizado, porque senão a gente não consegue otimizar essa cicatrização, né? Então fica um alerta para essas lesões, né, que não estão cicatrizando, a gente buscar situações associadas que possam estar favorecendo isso. Uma outra situação muito frequente é o diabetes mal controlado. Então, assim, todas essas complicações na perna e no pé vêm de uma doença de longa data e que está com difícil controle. Então, se a gente tiver glicemias muito elevadas, a cicatrização para. Uma outra coisa importante também que a gente fica preocupado é como é que está sendo feito o alívio dessa lesão, o que a gente chama de descarga plantar. Então, por exemplo, se a gente tem uma ferida no pé e continua pisando sobre ela, como é que a gente espera que essa lesão vai cicatrizar? Então a gente precisa lançar recursos para não deixar ter apoio sobre essa ferida ou atrito sobre a ferida. Eu sempre gosto de comentar que quando a gente tem uma dor no dente, né, se a gente ficar mascando com aquele dente que está sensível, por mais que você tome um analgésico, um anti-inflamatório, essa dor não desaparece. E na ferida no pé a mesma coisa. Se eu ficar pisando em cima dela, literalmente, como é que a gente espera que a cicatrização possa se estabelecer? No caso do paciente diabetes é pior ainda, Pior né? ainda, né? Então, às vezes, pacientes com sobrepesos, pacientes com marcha já neuropática, que é uma marcha menos harmoniosa por causa da lesão do nervo, às vezes com atrofias musculares, com perdas de equilíbrio, né? Então, são situações. Outra situação que pode favorecer, às vezes, é o paciente pouco nutrido. A gente sabe que a nutrição também é um fator importante para otimizar a cicatrização, né? Uma doença renal mal controlada também é um fator importante. A gente precisa tentar corrigir essas condições sistêmicas para a gente continuar otimizando a cicatrização. E aqui me fez lembrar uma
uma coisa interessante, né? Às vezes se depositam assim grandes expectativas em cima do curativo ou daquilo que a gente vai colocar sobre a ferida. Verdade. E na verdade todo o tratamento tópico, seja ele qual for, ele ainda não tem nenhuma grande evidência comprovada, né? A gente sabe que o que cicatriza é o organismo cicatriza. Então a gente precisa, quando a gente fala em acesso em trabalho local, tópico, pelo menos não piorar a condição local. Sim. Mas não esquecer que a condição básica sistêmica precisa ser resolvida. Então, melhor dizendo, se o diabetes está mal controlada, eu preciso controlar o diabetes. Se tem infecção, eu preciso combater a infecção. Se tem uma alteração renal, eu preciso controlar a situação renal. Se tem um problema nutricional, eu preciso oferecer um suporte nutricional apropriado. E localmente a gente vai lançando mão de um arsenal tecnológico que a gente tem, que é coadjuvante ao tratamento como um todo, né? Quando a gente fala, tratar de ferida é fazer curativos, não, está errado. O curativo é uma pequena fração de um amplo programa de salvamento de membro e de cicatrização dessas lesões crônicas. Isso é importante a gente destacar isso. Doutora Adriana Cardoso, da UBS Mata Virgem, está ouvindo o que a gente está falando? A gente acabou de comentar das possíveis causas das feridas por não estarem cicatrizando. E ela ficou com receio, ela está perguntando: doutora, eu estou com uma ferida no tornozelo e não cicatriza de jeito nenhum. Será que eu posso ter diabetes? Não necessariamente, né? Não necessariamente, ela pode ser uma úlcera por insuficiência venosa. Não dá para dizer qual é a etiologia dessa úlcera, né? A recomendação é que você procure um profissional, um médico inicialmente, para poder fazer a avaliação dessa lesão, o inventário dessa lesão e elaborar possibilidades diagnósticas para essa ferida. Uma vez o diagnóstico estabelecido, então lançar mão de propostas terapêuticas visando a cicatrização dessa ferida e, obviamente, restaurando a sua qualidade funcional e qualidade de marcha. Então pode ficar tranquilo, Adriano, que não necessariamente... Não necessariamente, mas pode ser, né? É importante a gente investigar qual claro. É a causa, né? Qual é a idade dela, se tem antecedentes familiares. Então o médico, na unidade básica, obviamente vai poder fazer uma boa história, né? Recolher as informações necessárias para que ele possa elaborar o seu quadro de possibilidades diagnósticas, lançar mão de um diagnóstico clínico e eventualmente de um diagnóstico armado por meio de exames, né? Fechar esse diagnóstico e aí então oferecer a melhor abordagem terapêutica possível. Com certeza. Gente, faça como a Adriana, participe aqui do nosso programa Articulação ao Vivo para todas as unidades de saúde. Vou repassar as nossas formas de contato para que você está em unidade básica de saúde ou qualquer outro serviço de saúde aqui da capital paulista, queira participar, e é muito fácil, ó. Você pode participar com a gente por meio do nosso e-mail no tvdasaude@gmail.com. Se você tiver acesso à internet, manda e-mail pra gente com a sua dúvida, seu comentário, sua sugestão, tvdasaude@gmail.com. Mas se você não tiver acesso à internet, não tem problema. Você pode mandar também a sua pergunta por meio do telefone a cobrar gratuitamente no 9090 3129 9092, que já está aparecendo aí na tela para você anotar e participar do nosso programa de hoje, que o tema é feridas que não cicatrizam. Doutor, dando continuidade a isso, a gente falou no começo do programa sobre o pé diabético. O Gleison, da UBS Parque Doroteia, ele quer saber: toda pessoa diabética pode ter ferida nos pés? Isso. Toda pessoa diabética é considerado vamos dizer assim, um paciente de risco para desenvolver uma lesão. É o que a gente chama de pé de risco. Então a gente precisa categorizar esses pacientes dentro de categorias de risco, né? Então todos são candidatos e são pé de risco. Estatisticamente, 5 a 15% desses pacientes apresentam uma úlcera nos pés, né? Mas assim, existem outras situações, a neuropatia, os problemas com a mobilidade, né? As limitações de mobilidade articular, distribuições de forças inadequadas, concentrações de pontos de pressão, né? E com relação a essas categorias de risco, né, é importante também a gente falar alguma coisa. Existem questões que chegam para a gente, às vezes, assim, todo paciente diabético, ele tem pé diabético? E a gente diz que sim,
né? Lembrando que 50% dos pacientes diabéticos desconhecem que são diabéticos e às vezes vão receber esse diagnóstico na vigência de um evento adverso, ou uma lesão que não está cicatrizando, ou um evento oftalmológico, ou uma alteração clínica renal ou cardiológica e acabam fazendo o diagnóstico de diabetes. Mas quando a gente diz que todo diabético tem pé diabético, é verdade. É verdade, né? O que a gente faz, na verdade, é categorizar o risco. Todos têm pé de risco. E existe uma classificação acadêmica onde a gente utiliza algumas características para poder pontuar, né? Simplificando aqui, se eu tiver um paciente diabético com diagnóstico recente, onde ele ainda não perdeu a sua sensibilidade nos pés, não tem deformidades, não tem prejuízo da sua circulação, a gente diz que ele é um pé de risco categoria 0. No outro extremo da classificação, se eu tiver um indivíduo diabético há 20 anos, né, com perda da sensibilidade, com deformidades nos pés, com alterações circulatórias, a gente diz que ele é risco 3, ou seja, ele já avançou na doença, ele tem comemorativos clínicos importantes que o categoria 0 não tinha. Mas de uma maneira geral, todo indivíduo diabético ele deve ser olhado como um indivíduo de risco. Risco de quê? De lesões, de perda funcional e de perda dessa extremidade, né? Então isso é importante. A gente sabe que mundialmente existem estatísticas trazendo para a gente que ocorrem 2 amputações por minuto às custas de uma complicação podal no indivíduo diabético. E veja que 85% dessas amputações são precedidas por uma ferida, essas feridas que a gente está discutindo no dia de hoje. E não necessariamente precisa ser uma ferida de grande magnitude. Às vezes aquela cirurgiazinha no banheiro, aquela puxadinha de pele, aquela feridinha no cantinho da unha, ou por uma pressão no sapato, ou por uma unha mal cortada, pode ser os agentes aí de um desdobramento bastante significativo. Então, vão melhor os pacientes diabéticos quando estão incluídos dentro de um grupo de atenção interprofissional. Então, o indivíduo, para a gente aumentar as taxas de salvamento de membro, ele precisa ser visto por profissionais familiarizados com esse contexto. Então, um bom endocrinologista, uma enfermeira, um ortopedista, um vascular, e cada um atuando dentro, obviamente, do seu segmento de ação. Com isso, a gente melhora as taxas de cicatrização das lesões para aqueles que tiverem, o que a gente chama de pé diabético com ferida, e aqueles que não tiverem lesão, a gente também melhora a função e a proteção desses pés. Diminuir a chance de acontecer alguma ferida. Claro, se a gente está dizendo que 85% dessas amputações são precedidas por uma ferida, se eu conseguir lançar recursos clínicos preventivos para evitar essa lesão, né, a gente tem uma boa fração aí percentual para evitar que essas lesões ocorram. Claro, com certeza. Doutor, e o pessoal está continuando a participar e o pé diabético está fazendo sucesso aqui. O pessoal, a Silvia Castro da UBS Parque do Lago, ela quer saber por que quem tem pé diabético não pode usar chinelo? Primeiro, isso é uma verdade? Isso é verdade, né? Sobretudo se ele já perdeu a sua sensibilidade, né? Então veja, quando perde a sensibilidade, existe a necessidade do paciente usar algum recurso terapêutico de proteção desses pés. Então se faz necessário a prescrição de uma meia adequada, de uma palmilha adequada, de um sapato adequado, né? Então esses chinelos, de uma maneira geral, eles não reúnem características de proteção desses pés. Essa é uma coisa, é uma situação. A outra situação é que ele deixa o pé vulnerável, né, a uma pisadela de um neto, a uma topada no canto da mesa, né, o que aumenta ainda mais o risco de ter uma lesão importante. Então a gente a orientação quanto à proteção dos pés por meias, palmilhas e calçados adequados faz parte, está inserida dentro de um programa de atenção integral de salvamento de membros em indivíduos diabéticos. Doutor, só para a gente finalizar o nosso programa, então, você pode resumir brevemente, então, quais são os motivos para uma ferida não cicatrizar, além do diabetes? Várias situações podem estar acontecendo, né?
Primeiro, às vezes, o diagnóstico da causa não bem estabelecido. Então é importante a gente avaliar. Eu dei alguns exemplos de úlceras menos comuns, mas que também não podem ser esquecidas. Às vezes existe a necessidade da gente buscar, né? Situações como alterações na nutrição desse paciente, né? É importante que existam proteínas suficientes, existam vitaminas disponíveis para que a gente consiga otimizar a cicatrização. Combater as condições sistêmicas. Então, se o diabetes está mal controlado, vamos controlar. Se existe uma doença renal em atividade, vamos tentar controlar. Se existe infecção, é preciso combater a infecção, né? Então, são situações muito comuns que a gente precisa estar atento. A outra questão é o offloading, né? Às vezes está pisando em cima da ferida, às vezes está usando um produto na lesão que, ao invés de ajudar, está atrapalhando, né? A gente brinca muito que as feridas têm personalidade e a gente precisa trabalhar ou lidar com elas de acordo com como ela está se expressando para a gente. É como o ser humano, né? Então, uma hora ou ele está mais tranquilo, outra hora ele está preocupado, outra hora ele está emburrado. E quando a gente vai lidar com essas pessoas, com essas suas diferentes características, a gente também vai mudando para poder se harmonizar com aquele estado de espírito do indivíduo. A ferida também. A gente vai então lançando mão de recursos para tentar lidar com aquela característica da lesão. Mas lembrando que os curativos, eles não devem atrapalhar a cicatrização, mas não são eles os protagonistas da cicatrização, né? A gente sabe que os recursos sistêmicos, controles clínicos, é que vão facilitar a gente resolver esse problema. E vale a pena investir, viu? Vale a pena investir porque essas taxas alarmantes de amputação levam a gente num estado de alerta. A gente sabe que esses pacientes com diabetes de longa data, com feridas de longa data, que acabam ganhando uma amputação acima do tornozelo, tem não só o prejuízo na sua qualidade funcional, né, como onera bastante os sistemas de saúde público e privado, mas tem também a sua taxa de mortalidade aumentada. Então, veja que isso é uma grande preocupação para todos nós. Gente, como o doutor disse, tem que ficar atento, porque não é necessariamente só o diabetes que está fazendo a sua ferida não cicatrizar. Pode ser, mas na dúvida, sempre procure um profissional de saúde. Não é fazer a autocirurgia, como o senhor disse, exato, né? Procure um profissional que ele vai estar pronto para te receber. Para ele fazer o diagnóstico adequado, claro, ele fazer a orientação. Se for uma doença varicosa de veias, os vasculares estão aí para auxiliar, né? Auxiliar na orientação de tentar diminuir essa estase. Existem recursos hoje de tratamento endovasculares, né? Por laser, por radiofrequência, por espuma, que são com profissionais da especialidade de cirurgia vascular tendo grande êxito, né, na vigência de uma ferida aberta. Então esses recursos estão aí na vigência de uma ferida aberta. Então veja, hoje existe bastante gente envolvida neste cenário. Mas o mais importante, obviamente, é a gente estar atento para aqueles que estão capacitados para isso. Da mesma forma que tem os profissionais capacitados, tem aqueles colegas que ainda não estão tão empenhados nesse segmento e a gente precisa, obviamente, estar atento para isso. Claro. Gente, se você perdeu alguma coisa aqui no programa de hoje, às vezes na unidade de saúde conhece algum parente, um amigo que tem diabetes, por exemplo, e tinha que ouvir tudo isso que o doutor comentou, você pode acessar esse vídeo aqui da Rede São Paulo Saudável no nosso canal no YouTube. Anota aí o nosso e-mail e o nosso endereço no canal no YouTube então. youtube.com/redesp-saudável. O endereço está aparecendo aqui embaixo na tela. Ó. Você vai lá, acessa o vídeo que você quiser, não necessariamente desse programa, mas você pode compartilhar com seus amigos, seus familiares. E você pode aproveitar também para se inscrever lá no canal. Assim que aparecer um vídeo novo, você recebe uma notificação por e-mail. Dr. Fábio, muito obrigado mais uma vez por tirar nossas dúvidas e estar aqui presente na articulação. Ok, foi um grande prazer. Uma boa tarde a todos. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.